Canal do Mundo do Futebol. Chegando aqui, gente, para passar resultados no final de semana de futebol, né? Vamos lá? Final da Série A2 do Campeonato Alagoano. O Cruzeiro Arapiraca empatou com o Guarani Alagoano por 2-2. No primeiro jogo havia sido 2-1 para o Cruzeiro Arapiraca. Cruzeiro Arapiraca conquista seu segundo título de campeão alagoano da segunda divisão. Beleza? Aqui também tivemos Palmeiras 4, Grêmio 2. E o Palmeiras conquista seu primeiro título da Brasil Ladies Cup Futebol Feminino. Decisão de terceiro e quarto lugar dessa competição, o Ginásio La Plata da Argentina empatou com o Peñarol do Uruguai por 1-1 e o Ginásio venceu nos pênaltis por 3-2. O Ginásio La Plata fica com a terceira posição da Brasil Ladies Cup. Vamos lá, gente, com outros resultados aqui. Ferroviária de São Paulo 1, Colo-Colo do Chile 0. E a Ferroviária ficou com a terceira posição na Libertadores Feminina. A grande final aconteceu também, né? O Deportivo Cali da Colômbia empatou com o Corinthians por 0-0. Nos pênaltis, Corinthians 5, Deportivo Cali 3. Corinthians ex-campeão da Libertadores Feminina. Também aqui, Sport 1, Santa Cruz 0. Campeonato Pernambucano Sub-17. Primeiro jogo da final, gente, da Série C do Campeonato Brasileiro. Londrina 0, Ponte Preta também 0. Teremos aqui o segundo jogo da final da Série C do Campeonato Brasileiro. Campeonato Pernambucano Série A2. O Vitória das Tabocas venceu por 2-1 o Ipiranga de Santa Cruz do Capibaribe. Aqui também tivemos a vitória por 2-1 do Caruaru City. Caruaru City 2, 1 para o Águia de Cumaru. Beleza? Semifinais definidas do Campeonato Pernambucano Série A2. De um lado da chave, o Centro Limoeirense vai encarar o Vitória das Tabocas, Vitória de Santo Antão. Do outro lado da chave, o América do Recife vai encarar o Caruaru City. Beleza? São as semifinais do Campeonato Pernambucano Série A2. Vamos lá, gente, mais resultados. O Colo-Colo perdeu para o Coquimbo Unido por 1-0. Campeonato chileno. Pelo Campeonato Boliviano, o Bolívar venceu o Blooming 2-1. Pelo Campeonato Venezuelano, o Deportivo Tátira empatou com o Metropolitano por 1-1. Pelo Campeonato Argentino, tivemos Belgrano 2, Boca Juniors 1 e River Plate 2, Talleres 0. Campeonato Argentino. Campeonato Paraguaio, gente, o Olímpia empatou com o Cerro Porteño por 1-1 no clássico pelo Campeonato Paraguaio. Pelo Campeonato Uruguaio, o Montevideo Wanderers perdeu por 3-0 para o Peñarol. O Miramar Visiones perdeu por 3-1 para o Nacional do Uruguai. Campeonato Uruguaio. O Real Garcilaso perdeu por 1-0 para o Peñarol. Para o Sporting Cristal. Sporting Cristal 1, Real Garcilaso 0. Campeonato Peruano. Também aqui, Barcelona de Guayaquil 0, 3 para a LDU. Campeonato Equatoriano. América de Cali 2, Deportivo Cali 0. Campeonato Colombiano. Vamos lá, gente. Santos Laguna 2, Leão do México 0. Cruz Azul 2, América do México 1. Monte Rey 0, 0 também para o Pumas. Aqui também, Campeonato Mexicano. Gente, uma pequena correção de placar. Monte Rey 1, Pumas 1, tá? Campeonato Mexicano. Só corrigindo o placar. Bom, Inter Miami 6, Inter Miami 5. Inter Miami 5, Nashville SC 2. Major League Soccer, 3 gols do Messi nesse jogo, tá? A propósito para o Inter Miami. Aqui também tivemos, vamos dar uma checada,
O Lajualense vencendo o Deportivo Saprissa 2-0, Campeonato Costarriquenho. Vamos lá, gente. Terceira divisão do Campeonato Alemão. Aqui tivemos o SSV Umen 2 para o Energie Górticos. Beleza? 2-1 para o Energie Górticos. Aqui, terceira divisão, Campeonato Alemão. Segunda divisão, Campeonato Alemão, o Hertha Berlim perdeu para o Bochum por 3-2. E o Schalke 04 venceu o Hannover por 3-0. Aqui, segunda divisão, Campeonato Alemão. Vamos lá, gente. Primeira divisão, Campeonato Alemão. O Stuttgart venceu por 3-0 o Wolfsburg. O Colônia empatou por 1-1 com o Augsburg. Aqui também tivemos Union Berlin 3, Borussia Mönchengladbach 1. Bayern de Munique 2, Borussia Dortmund 1. RB Leipzig 2, Hamburgo 1. Freiburg e Eintracht Frankfurt 2-2. Aqui também Hoffenheim 3, 0 para o São Paulo, Campeonato Alemão. Mais um resultado pelo Campeonato Alemão, gente. O Heidenheim empatou com o Werder Bremen em 2-2, Campeonato Alemão. Campeonato Espanhol, Atlético de Madrid 1, Osasuna 0, Barcelona 2, Girona 1. E o Real Madrid venceu aqui por 1-0. Time que eu vou checar o nome, certo, gente? Para não passar errado aqui. Campeonato Espanhol. Vamos lá, gente. O resultado pelo Campeonato Espanhol ficou faltando, né? Real Madrid 1, Getafe 0, tá? Real Madrid 1, Getafe 0, Campeonato Espanhol. Campeonato Francês, Nice 3, Lyon 2, Angers 1 também para o Mônaco, Olympique de Marseille 6, Le Havre 2, PSG 2 também para o Strasbourg. Com esses placares aqui, o Olympique de Marseille assumiu a liderança do campeonato francês. Vamos lá, gente. O Braga venceu o Bragança por 1-0, Taça de Portugal, né? O Porto venceu o Lourenço por 4-0, Taça de Portugal também. Chaves, Grupo de Chaves 0, Benfica 2. Aqui também eu vou confirmar um placar aqui para essa Taça de Portugal. Vamos lá, gente. Sporting 3, Paços de Ferreira 2, Taça de Portugal, tá? Resultado aqui que eu procurei para trazer para os amigos. Campeonato Italiano, como 2, Juventus 0, Torino 1, Napoli 0, Milan 2, Fiorentina 1, Inter de Milão 1, Roma 0. Aqui também, vamos ver se consigo passar mais alguma coisa. Bom, foram esses aqui, né? Os resultados pelo Campeonato Italiano. Vamos lá, gente. Bolonha 2, Cagliari 0. E Atalanta 0 também para a Lazio. Campeonato Italiano. Campeonato Inglês, Brighton 2, Newcastle 1, Manchester City 2, Everton 0, Aston Villa 2, Tottenham 1, Chelsea 3, Nottingham Forest 0, Manchester United 2, Liverpool 1. Aqui também, vamos ver se consigo passar mais alguma coisa. Campeonato Inglês. Vamos lá, gente. Parma 0, Genoa 0, segunda divisão Campeonato Italiano. Também aqui, Portsmouth 1 também para o Leicester City, segunda divisão inglesa, Championship. E o Sporting de Gijón venceu o Valladolid 3-2, segunda divisão Campeonato Espanhol. Vamos lá, gente. Campeonato Saudita, o Al Nassr venceu aqui o Al Fateh por 5-1. E o Al Ettifaq perdeu por 5-0 para o Al Hilal, Campeonato Saudita. Também aqui, vamos lá, gente. O Dundee United empatou em 2-2 com o Glasgow Rangers. O outro Dundee venceu o Celtic por 2-0 no Campeonato Escocês. O jogo aqui também pelo Campeonato Ucraniano, o Policia empatou por 0-0 com o Shakhtar Donetsk 0,
Polícia 0, campeonato ucraniano. Zaglev Lubin. Esse clube aqui venceu o Legia Varsóvia por 3-1, aqui campeonato polonês. O Odi Hevel Leuven perdeu por 1-0 para o Clube Bruges, campeonato belga. Também aqui o Bucareste venceu o Estrela de Bucareste por 2-1, campeonato romeno. Vamos lá, gente, o Nava perdeu por 2-0 para o... Vamos ver aqui, rapaz, o nome desse time, Slovan Bratislava. Slovan Bratislava 2, Varna 0, campeonato eslovaco. Vamos lá, gente, campeonato cipriota, o Ashna perdeu por 4-0 para o Bafos FC, campeonato cipriota. Dunajska e Haka 1-1, campeonato islandês. O Sarpsborg perdeu por 5-2 para o Bodo Glimt, campeonato norueguês aqui também, gente. Certo? O Spartak Varna empatou por 1-1 com o Ludogorets, campeonato búlgaro. Aqui também, gente. Pelo campeonato russo, o Sochi perdeu por 2-0 para o Zenit. Pelo campeonato turco, o Bilij venceu por 2-1 o Besiktas. O Fatih Karagümrük perdeu por 2-1 para o Fenerbahçe. E o Galatasaray venceu o clássico em cima do Istambul por 2-1. Aqui campeonato turco também. Vamos lá, gente, para fechar, só passando o meu pitaco / comentário, né? Aqui de Bayern de Munique 2, Borussia Dortmund 1. Passando os autores dos gols. No primeiro tempo, Harry Kane, na cobrança de escanteio do Kimmich, fez de cabeça 1-0 para o Bayern de Munique. Já no segundo tempo, Maicon Olise marcou 2-0 para o Bayern de Munique. E o Julian Brandt, que estava no banco, entrou no segundo tempo e diminuiu o placar para o Borussia Dortmund. Assim ficando Bayern de Munique 2, Borussia Dortmund 1 no Der Klassiker. O clássico alemão, né? Vale dizer que o Bayern de Munique volta a vencer o Borussia Dortmund após 3 jogos que não conseguia vencer. Bom, a escalação do Bayern de Munique para o jogo, gente, foi o Neuer no gol, o Sacha Boey na lateral, Jonathan Tah e o Upamecano na defesa, Laimer na outra lateral, Kimmich, Pavlovic. O Gnabry não foi para o jogo, gente, ele sentiu uma lesão, não foi para o jogo. E o Harry Kane foi o meia do time, jogou literalmente como 10 mesmo. No ataque, o Maicon Olise, o Nicolas Jackson e o Luiz Dias, tá? Foi esse time do Bayern de Munique, gente. O jogo em si, o jogo foi primeiro tempo todo do Bayern de Munique, né? Borussia Dortmund, vale dizer que não chutou uma bola no gol do Bayern de Munique, muito em função da pressão pós-perda do Bayern de Munique, que foi o tempo todo em cima do Borussia Dortmund. No primeiro tempo, esse 1-0 ficou de fato até certo ponto pouco porque o Bayern de Munique teve chance, meteu bola na trave, Kobel praticando 1 ou 2 boas defesas, o Bayern de Munique perdendo um gol realmente cara a cara. Agora você pode dizer, foi avassalador, foi tão massacrado assim o Borussia Dortmund no primeiro tempo? Olha, gente, no tocante a chances, até que o Bayern de Munique não criou inúmeras chances, tá? Criou pelo menos umas 4 fora o gol. Tá? Então poderia ter feito ali mais gols, é fato. Inclusive tem uma bola na trave, como eu citei. Né? No primeiro tempo, o Borussia Dortmund não atacou, não chutou, não houve nada. Não dá para falar aqui que houve alguma coisa do Borussia, porque não houve. O Bayern de Munique foi realmente dominante no primeiro tempo, mas não finalizou corretamente as jogadas. Por isso só acabou 1-0. E isso veio refletir no segundo tempo, gente. Isso é o primeiro tempo, né? O primeiro tempo todo do Bayern de Munique realmente pressionou, realmente jogou para cima, jogou para frente. Mas veio o segundo tempo. E aí, no segundo tempo as coisas mudaram de figura. As coisas mudaram de figura porque o Bayern de Munique entrou em uma de controlar o placar. E aí o Borussia Dortmund fez uma alteração estratégica, não é nem botando atacante, botando meia, nada disso. Trocou o lateral apenas, e um lateral que sabia sair melhor com a bola. Isso fez toda a diferença no segundo tempo.
o Borussia Dortmund encurralou o Bayern de Munique ali nos 20 a 25 primeiros minutos do segundo tempo. Pressionou mesmo, no campo do Bayern, tá? Claro que o Bayern de Munique teve chances no segundo tempo, tá? Mas o Borussia teve logo no início do segundo tempo uma chance com o Imecha, jogador alemão, meteu para fora. Defesas do Neuer, olha gente, grandes defesas não houve do goleiro Manuel Neuer, mas eles chegaram perto, pressionaram, criaram suas chances no segundo tempo, tá? O Bayern de Munique só começou a criar mesmo para valer depois de 25 minutos do segundo tempo. Aí dá para dizer que criou umas 2 chances seguidas ali, fez o segundo gol, tomou o gol do Borussia Dortmund, voltou a criar uma chance no final do jogo que o Luiz Dias perdeu. Falando no Luiz Dias, ele perdeu pelo menos umas 2 ou 3 chances ali de fazer gols durante o jogo, beleza? O atacante colombiano. Mas é isso, gente. Foi um clássico equilibrado, foi um Der Klassiker, né? Jogo muito complicado. E é isso. O Borussia Dortmund perde a invencibilidade que estava tendo no campeonato alemão. E, como eu falei, né? O Bayern de Munique volta a vencer o Borussia Dortmund após 3 jogos aí. E o Bayern abriu na liderança, né? Para o segundo colocado, que ainda é o Borussia Dortmund. Mas agora o Bayern abriu 5 pontos de diferença. Beleza? Vale dizer que, como eu falei, né, o Gnabry não jogou. E eu quero trazer um dado aqui, gente, que eu acabei não trazendo, porque sim, tivemos jogadores ex dos dois lados. O Rafael Guerreiro não entrou no jogo, jogador do Bayern de Munique, mas estava no banco, e ele é ex-jogador do Borussia Dortmund. Aqui também o Zuli, que é zagueiro do Borussia Dortmund, ex-jogador do Bayern de Munique. Tá bom? Então tivemos ex-jogadores de um time e de outro ali em campo, né? O Sabitzer, por exemplo, volante do Borussia Dortmund, é ex-jogador do Bayern de Munique, né? Por exemplo. Então é isso, gente. Bayern de Munique 2, Borussia Dortmund 1. Jogo muito difícil, jogo muito complicado. De fato, um clássico. Mas o Bayern saiu vencedor desse jogo e venceu um grande adversário, tá? Agora o próximo jogo do Bayern é na próxima quarta-feira, às 4 horas da tarde, pela Liga dos Campeões, contra o Clube Bruges, time perigosíssimo da Bélgica. Muito perigoso, muito complicado de se enfrentar. O jogo será na Allianz Arena, né? Contra o Clube Bruges. Vamos ver. É um jogo realmente bem complicado, porque é um time muito bem armado, esse time belga, tá? É isso, galera. Abraço a todos. Até a próxima. Deixem um like aí e fui!